paz, igreja. Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela bondade da tua presença, Senhor, nessa noite. Manifesta, Senhor, o teu grande poder, abra a nossa mente, nosso entendimento, direciona, Senhor, esse ensinamento. Tudo que vai ser falado, Senhor Deus, nesse lugar, tudo que vai ser ensinado, Senhor, seja na direção do teu Espírito. Guia a nossa mente e os nossos corações de encontro com a tua vontade. O que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo de Reis, certo? Segunda Reis. Eita glória! Deixa eu pôr o não perturbe aqui, senão ficar tocando. Segundo de Reis. Eita glória! Segundo Reis, estamos aí no capítulo 4. 4 e meio. Segunda Reis 4 e meio. Paramos aí no advento da morte na panela. Isso? Isso aí. Eliseu agora está chegando de uma grande peleja. Eliseu agora está chegando, né, de servir ao Senhor em algumas situações. Ele tinha acabado de vir aí da questão da viúva. Parece que ele está chegando da casa da viúva, né? Porque ele tinha feito, operado um milagre, né? A ressurreição do menino. Por que parece? Porque a gente está lendo sequenciado, mas não essa sequência, tá? Tinha um período de tempo aqui. Então, a terra está passando por um processo de fome, né? Deus ordenou 7 anos mais ou menos de fome nesse período, tá certo? É o tempo que está se passando. A seca veio, junto com a seca profetizada pelo profeta, veio também a escassez, a fome, tá? Então a terra agora começa a passar um período de fome e parece que é clássico isso, né? 7 anos de fome. Parece que é, né? Você vê no Egito, você vê, né? Depois de novo com José, tal, parece que é, né? 7 anos. Aí agora aqui outra sequência, né? Outro período de 7 anos de fome. É o que está se acontecendo. Enquanto nós estamos estudando aqui, vendo isso, esse período é dentro de um período de fome, tá? Você precisa se localizar. Então está acontecendo isso. Por isso o profeta agora chega na escola de profetas e lá está todo mundo com fome, mas não era dia de jejuar. Mas, gente, não é o dia do jejum nosso. Por que ninguém almoçou? Ninguém comeu? Não, profeta, não tem nada para comer. Mas não tem nada para comer, não. E a molecada nova, né? Novo, para eles só era coisa de comer, pastor, que ia no mercado buscar, né? E no mercado não dava para buscar nada. Mas aí chegou o homem de Deus, falou: vocês estão com fome? Então, ele está com fome, por que quer? Por que vocês não fizeram caldo? Caldo? Vocês não pegaram umas folhas, não fizeram um caldo, um preparado, vocês não estariam com fome. Olha aí. Olha a visão do profeta. Vocês estão com fome, por que quer? Aí pegou o moço, disse: vai, né? Colhe lá. Ele orientou ele a pegar um certo tipo de relva, de planta, para poder fazer o caldo, e ele vai. Só que aqui, verso 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e a colheu dela, a sua capa cheia de coloquilhas, e veio e as cortou da panela do caldo, porque as não conhecia. Junto com a relva, né, a erva que ele foi buscar, ele colheu uma parra brava, ele colheu uma vegetação venenosa, né? E ele não sabia. Então ele colheu tudo junto, cozinhou, ficou aquela coisa maravilhosa. Alguém experimentou, disse: o negócio é bom, hein? E ó, foi para cima do caldo. Daqui a pouco começaram a passar mal. Alguém começa a cair de um lado, o outro começa a adoecer para o outro. E o que aconteceu? A única coisa que teve em comum foi o caldo. Aí chamaram o profeta: o caldo que você falou para fazer deu errado, que a culpa é do profeta agora. O caldo não deu muito certo, não. Tem morte na panela. As pessoas estão comendo o caldo e estão morrendo. E agora?
E aí, profeta, como é que resolve isso? O profeta falou: vocês nunca ouviram dizer, não? Pega um punhado de farinha, joga na panela e está tudo certo agora. Aí pode comer no caldo. Fizeram isso. E quem que experimenta o caldo depois? Eu nunca ouvi falar que farinha acaba com veneno. Alguém já ouviu falar isso aqui? Não, mas na ordem do profeta. Não existe isso. Não é questão médica, não é questão física, astrofísica, não tem nada a ver com química. Foi a ordem do profeta. Se ele tivesse mandado jogar um punhado de terra em cima, eles teriam jogado. E teria ficado gostoso e teria saído a morte. A questão foi a obediência, entendeu? A questão foi a ordem dada pelo profeta e a crença deles. Porque para comer depois do caldo que tinha matado gente, só acreditando na palavra do homem de Deus, irmão. Porque você ia beber o caldo? Eu ia esperar, ia ser um dos últimos. Eu ia esperar uns 10, 15 tomar na frente, dar uma meia hora, se não cair dura, eu tomo também. Não, fala a verdade. Não, fala a verdade. Porque a questão para ele dizer que há morte na panela é porque aqueles que comeram também não morreram porque o profeta estava, mas ficaram à beira da morte, ficaram ruins. E aí? Eu acho que morrer de fome demora mais do que morrer envenenado. Eu penso assim, né? Isso é claro. Então era mais segurar um pouco mais a fome do que comer o caldo e bater a bota de imediato. Tá certo? Mas, segundo a palavra do homem de Deus, assim eles fizeram. Verso 40: assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homens de Deus, a morte na panela, e não puderam comer mais. Porém, disse: trazei, pois, farinha, e deitou a farinha na panela e disse: agora tira de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Jogou a farinha, falou: agora come. A primeira coisa que eu ia dizer: come o seu. Eu ia servir primeiro o profeta. Vou fazer uma benche aqui, profeta, a honra é sua. A honra é sua, profeta. Eu sei que profeta. Porque querer que eu coma é moleza, né? Querer que eu coma é mole, né? Mas vamos saber se isso é um de Deus. Se ele comeu, come também. Tá aqui, não. Eu sou bobo, então, fala a verdade. Sim ou não? Porque o profeta tem que ser o primeiro a experimentar. Porque lá na casa da viúva foi fácil, né? Não, faz primeiro para mim. Beleza, então toma aqui o caldo. Toma o negócio. Primeiro para você, tá? Né? Na casa da viúva foi fazer, não, o primeiro é meu. E aqui, agora aqui. É fácil, né? Profetizar, é fácil ser um de Deus, não é? Porque Deus falou com quem? Deus falou com ele que era para fazer aquilo. E ele sabia que era Deus que estava falando. Que quem tem que provar primeiro é ele. Porque se ele não crê que Deus falou com ele naquele momento, não adianta ele querer que ninguém mais coma. Não adianta ele querer que ninguém mais participe. Tá certo? E o erro das maiores direções que a gente tem hoje em igrejas no nosso país é essa. O cara mesmo não crê mais. A pessoa mesmo que está ali na frente, levando o povo à adoração, às vezes não crê que Deus vai fazer aquele mover. Não crê que Deus está agitando aquela galera. Porque o potencial dele, o preparo dele, a teologia, as aulas de canto ajudaram ele. Então agora ele acha que ele consegue fazer aquele movimento, aquele avivamento, aquela situação. Às vezes nem creia mais que Deus está operando. Não, eu já consigo fazer alguma coisa, deixa comigo aqui. Aí quando dá errado, aí vai orar. Quando vê que, né, o povo está indo embora, quando vê que a situação não está legal, né, aparece um espírito imundo que ninguém consegue expulsar. Aí o cara entende que tem alguma coisa acontecendo de errado, vai buscar. Mas antes disso, está tudo normal. Mas a situação do homem de Deus aqui, que entende que recebeu uma direção de Deus, é outra. Tá certo? Porque quando a gente está, eu coloquei para vocês aqui uma situação que, se eu estou ali no meio vivendo, eu ia agir dessa forma, não sei você. Alguém aqui faria diferente? Não, profeta. Só que quem mandou pôr a farinha na panela? Geralmente quem está cozinhando, o cozinheiro aqui, quem é o primeiro a provar da comida?
É o cozinheiro. O mestre Cuca. Quem que sabia fazer o caldo? Profeta. Então, logo após que deitou a farinha na panela, ele que vai lá e mexe. Pode comer o caldo. Ele já tinha experimentado, ele já tinha dado a frente. É isso que eu estou falando. O profeta, ele tem que dar a direção, ele tem que dar a cara para bater. Deus não falou com ele? Se Deus falou comigo, eu tenho que ter certeza do que Deus está falando. Vou chegar no cara que está bonzinho, está saudável, Deus manda te consertar, senão você vai descer assim, pô, eu estou novo, estou saudável, estou... Deus falando. Se você quiser crer, é com você. No outro dia a pessoa cai enferma, cai de cama, vai, piora, não se converte, morre, porque não creu. Agora, se o profeta não é homem de Deus, vai olhar assim e dizer, o cara é novo, saudável, não tem nada, o que pode acontecer com uma pessoa dessa? É assim, porque profetizar que uma pessoa que está na cama, doente, moribunda, à beira da morte, vai morrer, isso aí não precisa ser profeta não, para fazer um negócio desse. Difícil é olhar para uma pessoa na situação moribunda, próxima da morte, e olhar e dizer, Deus vai levantar você desse leito. Deus vai pôr você de pé nessa cama. Só tem que ser Deus falando, irmão, porque se for Deus falando, ele transforma o osso seco em um espírito de vida. Ele transforma aquela situação de morte, coloca uma pessoa que está convalescendo de pé. Porque eu já vi gente profetizar para a gente, dizendo, Deus disse que vai do céu, em 3 dias, Deus te põe de pé, você já está pregando de novo, você está cantando de novo. No segundo dia a pessoa morreu. Vai lá explicar para a família que Deus disse que família que vai fazer, que profeta que vai fazer uma família dessa para a igreja depois. Aí depois acontece isso daí. Aí joga a culpa na família, né? Aí, profeta, você falou que a pessoa é não, mas não aconteceu. Não aconteceu porque vocês não creram. Eu falei, Deus iria fazer, mas porque vocês não creram, porque vocês não acreditaram, que é isso que o Wilson está falando. Porque vocês não acreditaram, então. Agora vocês querem pôr a culpa de mim? Eu falei, ninguém creu, vocês não acreditaram. Então não é assim, quando Deus fala, Deus não precisa da minha crença. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele não depende de eu crer, de você crer, ninguém acreditar. Ele vai e faz, porque Ele é Deus. Tá certo? Deus não é atrelado à minha crença. É lógico, se eu estou buscando algo de Deus e se eu quero algo de Deus, eu preciso crer que Ele é galardoador daquele que busca. Eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas isso não impede Deus de fazer. Porque enquanto a gente tem a turma que crê, a gente tem a turma também que não crê. E aí? Se Deus vai falar que vai fazer algo na sua vida e você crê, eu não creio que Deus vai fazer isso, vai mudar o agir de Deus na sua vida? Não vai. Não vai. Porque quantos descriam na minha vida? Quantos não criam que Deus ia fazer algo na minha vida? Mas eu criei, eu acreditei, eu estou aqui. E na sua vida não foi diferente. Quantos não creram? Quantos não acreditaram? Quantos não investiram em você? Isso aí vai durar nada não na igreja. Isso aí é fogo de palha. Que foi o que eu ouvi. Isso aí é fogo de palha. Isso aí não fica 3 meses na igreja. Glória a Deus, estamos caminhando para 18. Isso é o Deus que nós servimos. Ainda tirei um ano de férias aí. Paguei o preço, mas porque Deus ele é fiel, hein? Porque Deus não depende de nós, não depende da nossa crença, tá certo? Mas vamos lá. Acontece então um milagre, tá certo? E aí encerra, né? Só fala que não havia mais morte na panela. Encerra esse episódio. Um episódio posterior. 20 pães satisfazem 100 homens. Quem disseram para você que o primeiro milagre da multiplicação, né, de pão tinha acontecido com Jesus lá atrás. Primeiro que Jesus fez, aí Jesus fez 2 vezes. Mas aqui, na época de Eliseu, houve um milagre da multiplicação. E você vê a mesma descrença no servo de Eliseu que teve nos discípulos. Quando ele diz, olha, aqui, tem uns pães aqui, eu tenho 20 pães, né? Tem 20 pães aqui e tal. Ele falou, pois vai lá e senta esses homens e alimenta ele. Ele falou, você está maluco? Você não sabe fazer conta, não? Eu tenho 20 pães, como que eu vou alimentar 100 homens? Não dá.
Não tem como. Aí o profeta diz assim: faz do jeito que eu estou falando, reparte o pão entre eles. No final, vai sobrar. Não, profeta, você está lá, você não sabe fazer conta mais não. 20 para dividir para 100, é fracionada a conta, é uma mordidinha para cada um. Ele falou: não, todo mundo vai comer, vai sobejar, eles vão ficar satisfeitos e vai sobrar no final da conta. O profeta está fazendo alguma coisa nova aqui? Não. Porque esse mesmo milagre aconteceu quando? Com a farinha. O pãozinho que eu repartia com esse aqui era o mesmo pãozinho que eu repartia com essa aqui, que era o mesmo pãozinho que eu repartia com outra. Mas eu já reparti mais de 2 vezes, era para ter acabado esse pão. E ele está repartindo o pão e o pão continua no mesmo pedaço. Não tem. Onde que o milagre aconteceu? Porque você precisa entender, e eu falei isso aqui uma vez, eu acho que eu falei isso aqui, acho que conversando com o pastor Marcelo, acho que uma vez. Como que a gente imagina que foi a multiplicação de pães? Como que a gente imagina? Jesus orou, e aí aqueles 5 pães viraram um monte de pão, não foi? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele ergueu aos céus e orou e agradeceu a Deus. E disse para os discípulos: alimenta a multidão. Os 12 cestos só aparecem no final, depois que todo mundo comeu, que eles pegam a sobra. Aí aparecem 12 cestos. Mas quando eles começam a servir, o que tem, pastor? 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo depois que Jesus orou, não virou um monte de pão ali, está entendendo? Naquela momento. Quando que a multiplicação acontece? Quando eles começam a repartir, quando eles começam a dividir, quando eles começam a compartilhar. Pegou a senha? Pegou a senha? Você está escondendo o pão embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, embaixo da cabeça, você quer que ele rende? Não vai render. Você está escondendo o pão e vendo o seu irmão morrer de fome, e você acha que Deus vai multiplicar? Deus não vai multiplicar. Quando a gente aprender a compartilhar com quem está precisando, com quem está necessitado, quando a gente começar a ser abençoador, a gente é abençoado também. Quando a gente crê que a gente faz e abençoa e não falta, Deus manda mais. E eu não estou falando que você não tem que fazer a sua reserva, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não ser miserável, mão de vaca, pão duro, para você crer no Deus que você é. Não, irmão, a gente precisa falar isso aqui. Porque é aquilo que o irmão Paulo ministrou aqui na abertura do culto, no domingo. Você falou: olha, mas vocês, eu não ouço vocês, o que vocês estão fazendo. Não, vocês estão se ajudando para pior, não para melhor. Se vocês continuarem desse jeito aí, vocês vão ficar cada vez pior. Por que estava acontecendo na igreja? Chegavam os irmãos que tinham dinheiro, sentavam com o pastor Marcelo lá, que é o pastor Marcelo, sentava lá. Aí o pastor Tiago é mais humildezinho, ele não tinha nada, uma roupinha rasgada, sentava aqui. Aí os irmãos que eram mais humildes sentavam aqui comigo, os irmãos que tinham uma condição melhor sentavam lá com ele. Aí na mesa dele lá, eles olhavam assim: tá vendo? Não sei o que esse povo veio fazer aqui, não tem condições, por que eles não procuram um lugar melhor para eles? Por que eles não vão congregar numa igreja que tem mais a cara deles? Essa igreja não tem nada a ver com eles. Pô, nós fomos escolhidos de Deus, nós somos eleitos. Olha como Deus tem cuidado de nós. Eles não. E por outra via, nós aqui, o que eles estão fazendo aqui? Eles pensam que eles são melhores que nós. Por que eles não caçam um lugar para eles lá? Por que eles não vão para outra igreja que é mais a cara deles? Então ficava isso. E aquela divisão tomando conta da igreja. E aí Paulo agora vem e diz: gente, vocês não estão se ajuntando para fazer a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo qualquer outra coisa, menos participando da ceia. Porque a ceia é compartilhar. A ceia é pegar o que tem na mesa lá, pegar o que tem na mesa aqui e compartilhar e dividir, fazer uma mesa só. Por isso vocês estão se ajuntando não para pior. Se vocês continuarem assim, a situação de vocês só tende a pior. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a gente volta no que a gente está falando aqui. Eu quero viver uma multiplicação de Deus, mas eu não aprendi a compartilhar. Eu quero viver uma multiplicação de Deus, mas eu não consigo abençoar. Eu tenho condição de fazer o melhor, mas eu faço o mínimo, só para dizer que eu fiz, só para não pegar mal.
Eu bati na porta do Guilherme, pedi ajuda para ele, ele não me ajudou. Podia ter me ajudado. Ele tinha 10 pães, eu pedi 2 para alimentar os meus filhos. Ele disse que não tinha, mas ele tinha 10 marmados. É disso que eu estou falando. É de conseguir compartilhar. Porque se ele crê que Deus abençoou ele com 10 pães, ele vai olhar a minha necessidade e não vai precisar eu pedir. Ele vai olhar e vai falar: pastor, estou vendo a sua necessidade, Deus mandou eu te entregar. Não, filho, mas não precisa. Deus mandou te entregar e eu não quero nem saber o que você vai fazer. Não quero saber o que você vai fazer. Deus mandou, está aqui, ó. E da maneira que eu aprendi, da mesma forma que eu aprendi a dar, eu aprendi a receber. E é por isso que Jesus vem e ensina para nós o quê? É melhor do que... Porque quando você dá, é sinônimo de que você foi abençoado, é sinônimo de que você está abastado, é sinônimo de que você está vivendo a multiplicação. Você está necessitado, você está precisando. Então Deus vai trazer uma situação que alguém te abençoe. Isso não é vergonha, mas ele está dizendo assim: é melhor dar. Porque tem gente que pensa que tem tão pouco, que não acha que não pode, pastor. Eu tenho tão pouquinho que eu não consigo ajudar ninguém. E aí o Senhor está dizendo assim: ó, é melhor você ter algo pequeno para compartilhar do que você não ter nada e precisar receber. É isso que ele está falando. É melhor dar do que receber. Está entendendo? É melhor você ter um punhadinho assim que você consiga dividir metadinha em cada mão e abençoar, do que você não ter nada para compartilhar. Está entendendo? Daí a palavra, né? É melhor dar do que receber. Se você tem uma porção que dá para dividir por 2, glória a Deus, já dá para multiplicar, porque é o pão daquele dia. E o pão de amanhã, o abençoador vai trazer em nome de Jesus. Ele vai trazer para a sua mesa. É lógico que se eu ficar dormindo lá, né, o dia todo lá no seu trabalho, não vai dar. Mas se ele vê que a situação, eu estou trabalhando, eu estou correndo, eu estou me virando, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e eu não tenho recursos, aí ele vai me socorrer. Agora, se eu deitar embaixo do pé de árvore, num dia de sol, debaixo da sombra, e ficar ali esperando ele prover, ele não vai prover. E vou fazer cair um coco na minha cabeça, seco, sem água, sem nada dentro, só para dar uma acertada mesmo. E pior que não tem nada, é só você acordar. Você acordar na vida. Porque tem gente que se não for assim também não procede, não vai, tá entendendo? Mas essa é a questão para você entender a multiplicação. Porque toda vez que a gente ouve alguém falar e pregar da multiplicação, a gente acha que foi dessa forma que aconteceu, né? Jesus orou, e aí está com 12 cestas aqui agora, né? 6 em cada mão, né? Equilibrando assim, entrega para os discípulos. Não foi isso que aconteceu. Ele entrega para os discípulos a mesma quantidade que ele levantou para orar. Não aparece 12 cestos na Escritura Sagrada. Só aparece 12 cestos quando eles pegam as sobras. E uma das coisas que eu conversei com os meninos aqui foi isso. Gente, sabe o que aconteceu? Passa primeiro, pastor, o jovem dizendo: olha, Jesus está pedindo pães para compartilhar, Jesus está pedindo pães para a gente dividir e tal. Tem gente que está sentado aqui com a família e tem um pão para cada um. Então o que o camarada fala? Eu não tenho que compartilhar, eu só tenho para minha família. Entendeu? Eu não tenho nada sobrando, eu só tenho para minha família. O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. O outro tem um pão de sobra, diz: não, mas vai que a gente fica aqui um dia a mais, então eu preciso guardar o dia amanhã também. Não, eu estou precavido, porque eu estou com os meus filhos aqui, então eu não sei, pode ser que amanhã eu não tenha o que dar para eles. Então, tá entendendo? E quando eles veem o milagre da multiplicação, que multiplicação? Pô, tem 5 pães e 2 peixes, o cara está querendo dividir para tudo isso de gente aqui, e eu tenho um pão para cada um aqui, eu vou ficar segurando esse pão. Se sentiu constrangido ao ver o amor ser compartilhado entre os demais. Então agora pega as crianças e diz aqui: ó, é um pão para vocês dois, ó, para você, ó, me dá de 3 aqui, toma. E vai passando, e isso vai acontecendo entre eles. Tá certo? Então não é que só tinha aqueles 5 pães. Tá certo? Tinha gente que estava com a bênção, ó, mais do braço, amarrado, coração duro, vendo o irmão do lado com fome, com frio, com 2 capas. Tá entendendo? Mas a partir do momento que eles veem o amor ser compartilhado, a misericórdia de Deus, eles se sentem constrangidos com aquilo, e agora eles começam também a abençoar, e o milagre aconteceu de fato.
Onde que o milagre aconteceu? O pão? Não, o que foi compartilhado ali foi o amor. A maior obra de Jesus, a misericórdia, o amor começou a ser compartilhado entre eles, a misericórdia de um para com o outro. E no final, que não tinha nada, pastor, lá no começo, que levantou a mão, quem tem? Ninguém tinha. No final, até o que tinha no bolso eles tirou. Mas não vai precisar não, amanhã vai ter pão para todo mundo, glória a Deus. Eu não vou guardar não, porque amanhã vai ter, Deus vai honrar. Toma. No final de 5 pão e 2 peixes, pastor, sobra 12 cestos cheios. Então a gente precisa aprender a interpretar. Porque quando a gente lê lá, Jesus orou e multiplicou, mas você não vê ele entregando 12 cestos. Os 12 cestos só aparecem no final. É a mesma situação aqui agora. Eles oram e com esses 100 pães, esses homens são alimentados. Então, pôs-los diante e comeram e deixaram soberbos, deixaram eles cheios, deixaram eles, sabe quando você come e fica satisfeito? Conforme a palavra, que palavra? Do profeta, todo mundo vai comer, todo mundo vai se satisfazer, todo mundo vai ficar bem, tá certo? Até os que a gente estava conversando aqui, né, mulher? Até o saco sem fundo, né? Que come, parece que não pé que mente. Come e não se sacia. Todos foram saciados, soberbos, se sentiram fartos, cheios, certo? Essa foi a missão, ok? Quiser sentar para cá, William, para ouvir melhor, tá dando para ouvir aí, fica à vontade. 2 Reis, capítulo 5, aí vai falar do episódio da cura da lepra de Naamã. Ninguém conhece esse texto, né? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Pois bem, a palavra do Senhor diz que um homem que inventou aquela coisa da manipulação, né? Da ilusão, foi esse cara aqui, ó, Naamã. Por que eu digo isso? Porque o cara era capitão do exército, o cara convivia com gente, irmão. O cara convivia com pessoas. E o cara tinha o quê? Lepra. Irmão, a lepra é fédida. A lepra fede. A lepra fede. Sabia disso? A lepra arde, coça, incomoda. E o cara agora está debaixo do sol, com outros soldados, com a armadura. E ele passa dia após dia com essa situação no meio do seu exército e ninguém percebe que o cara tem lepra. O cara não deixa transparecer que ele tem um problema, ele não deixa transparecer que ele precisa de ajuda. Até porque, se descobrissem que ele tinha lepra, ele não podia ser capitão do exército. Ele não podia nem estar no meio do povo. Ele teria que viver isolado, separado, numa cidade longe, junto com aqueles que também tinham lepra ou algum tipo de enfermidade, que nem a mulher do fluxo de sangue. E o cara estava onde? No meio do povo. Será que hoje tem situações assim? Tem? Como? Como? Explica aí o que tem. Como? Espiritualmente? Como? Isso, acha que está bem, até vive no meio da igreja, mas dentro da igreja já não recebe mais a cura. Ouviu aí? Alguém concorda com isso? A pessoa ela sabe que ela está doente, sabe que ela precisa de ajuda, ela sabe que não poderia estar fazendo o que ela está fazendo, mas ela simplesmente continua fazendo, porque ninguém percebeu, porque ninguém está vendo, mas a lepra está lá, fedendo, consumindo, atrapalhando, impedindo ela de receber de volta, impedindo a pessoa de receber de Deus o melhor, impedindo a pessoa de fato de ser digno daquilo que está fazendo. Pois bem, Naamã então ele convive com essa situação. E outra, a Bíblia diz que ele era honrado. Olha aí, versículo 1. Então Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor Deus aí, primeiro fala o Senhor, o rei, né? É esse minúsculo lá. Agora, por ele, o Senhor, aí está falando de Deus, o
segunda vez. Por ele, o Senhor dera livramento aos... E por que será que interesse Deus tinha em livrar os sírios? Porque a gente lê aqui e não entende, né? Porque a nação eleita quem que é? Israel. E que interesse Deus tinha em livrar os sírios? Que interesse Deus tinha nisso? Libertar o povo lá da frente. Deus já estava trabalhando aqui por causa de Ciro, que ia depois virar rei da Síria. De repente, Rapaz, esse Deus é embaçado mesmo assim. de repente, ela Mas o povo não tinha nem no cativo ainda, tudo aqui. Mas Deus já estava trabalhando naquilo. Deus já estava trabalhando para uma necessidade que o povo ia precisar lá na frente e eles nem sabiam ainda. Você está preocupado, você nem está preocupado ainda, entende isso? Você nem está preocupado ainda com uma situação que vai aparecer na sua vida. Um grande problema que vai aparecer diante de você. Você nem sabe ainda, nem chegou, não estou falando nada para você. Você nem sabe de nada. Você não sabe disso. Mas há uma grande situação, há um grande problema que vai aparecer na sua vida. E é segredo. Fala para o seu irmão do lado, é segredo. É segredo. Você não sabe, ninguém sabe. Mas fique tranquilo, porque Deus já está trabalhando nessa situação. Quando o problema chegar para você, Deus já está com a solução na mão dele. Tá ligado? Quando o problema chegar no seu conhecimento, pastor, Deus já está com a solução na mão. Fique tranquilo. Descansa. Dorme, Daniel. Dorme em paz. Porque aquele que tem o domínio e o governo de todas as coisas já está com a vitória nas mãos para te entregar. Certo? Então aqui, Deus agora está dando um livramento para os sírios. Deus está fazendo os sírios ficarem grandes, os sírios ficarem potentes. Sabe o que eu vejo aqui, pastor? Eu vejo o crente aqui preocupado vendo a Síria crescer. Meu Deus. Mas é ímpio. Como é que pode? Daqui a pouco vai atacar a gente. Meu Deus. Está melhor do que a gente. Daqui a pouco vai querer pôr a gente para ir embora. Daqui a pouco vai me mandar embora. Daqui a pouco vai me pedir a casa, vai me pedir o carro. Daqui a pouco vai me tirar do caminho. Porque está vendo a Síria crescer. Daqui a pouco vai me escravizar. E preocupado, sabe? Sem saber que quem está fazendo aquilo é o próprio. Deixa crescer, deixa a Síria crescer, deixa a Síria ficar grande. Deixa Faraó botar terror lá fora. Depois ele coloca você dentro da casa dele para ele cuidar de você. Deixa ele botar terror lá fora. Esquenta a cabeça, não. Deus, ele sabe as maneiras de trabalhar. Tá certo? Então vamos lá. Porém, era um homem valoroso, porém leproso. A lepra continuava lá. Mesmo Deus honrando ele, mesmo Deus levantando ele, mesmo Deus dando vitória para ele, a lepra continuava em Naamã. Por quê? Porque Deus tinha um segundo plano na vida da Síria, na vida também de Naamã. Deus tinha um projeto pessoal na vida dele. Então é por isso que Deus vinha cuidando dele. É por isso que Deus vinha fazendo ele crescer, ele ficar grande. Porque o que Deus queria de fato era o coração dele. Deus queria que ele cresça, Deus queria que ele se convertesse. Então Deus está honrando ele, Deus está abençoando ele, mas a lepra está lá. Porque a lepra é a chave, pastor. A lepra é o agir. A lepra é onde Deus vai tocar para poder salvar. A lepra é o agir onde Deus vai colocar a mão para trazer o que? Salvação. Quem ia falar? O Thiaguinho botou a mão. Pode falar, Thiago. Você foi? Vai. Tem algum respaldo, alguma referência de quanto tempo Naamã tinha essa lepra? Se era já de infância, se ele foi por não tem nada que... Acredito que não tinha tanto tempo assim, porque a lepra é uma doença que ela apodrece, tá? A pele, o local, é uma doença que realmente ela come a carne. Então assim, entendo que não tinha muito tempo que ele convivia com isso, mas ele cuidava bem, porque ela não alastrava, né? Ele conseguiu esconder durante um bom tempo, né? Mas acredito que não seja uma situação assim de muitos anos, porque realmente a lepra é uma coisa que ela domina, tá? Ela vai roendo, ela vai comendo, ela vai aumentando e alastrando, tá?
Tá? E outra, a partir do momento que você coça, né, ali, se você coçar em outro lugar, aí ela vai passando. Por isso que não podia ter contato com outras pessoas. Tá? É uma doença contagiosa. Tanto contagia outras pessoas como contagia a si mesmo. De repente essa mão é ação, mas coça o lugar, a infecção passa para outra mão, para outro braço. Tá? Então tem toda essa situação. E tinha a situação, né? O cara era casado, né? Tinha esposa. E a esposa dele não pegou lepra, não ficou leprosa. Mesmo convivendo, que a Bíblia diz que ela era uma esposa zelosa. Né? Você vê aqui ela cuidando dele, ela se preocupando com ele. Mas o negócio de Deus era contra ele. Meu Deus. Tem gente que está do seu lado, tem gente que está com você aí, que pensa que fique tranquilo, Deus vai pôr a mão. Não fique tranquilo, vai doer em você não. Fique tranquilo, mas Deus vai arrancar a lepra. Deus vai tirar. Deus vai tirar essa lepra, Deus vai arrancar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E está ali ela naquela situação, e vendo aquilo ali acontecer, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então a Síria foi, ele já com essa situação, ele vai, consegue, pega uma menina no meio daquela situação. Entendo eu que ele usou de misericórdia para com essa menina, tá? Porque geralmente, principalmente os sírios e outros povos, o que acontecia quando pegava as mulheres, principalmente aqui, dá a entender que ela era uma jovem. E dá a entender, pastor, que ela era até virgem. Então, se é outro soldado que pega essa menina aqui moscando no meio da guerra, o que você acha que iria acontecer? O que você acha que poderia ter acontecido com ela? Uma vez que os pais já tinham sido presos, mulheres ao redor dela tinham sido presas, usadas e abusadas, e essa jovem está lá. Naamã pega a menina e diz: essa aqui ninguém põe a mão, e leva com ele, e deixa ela dentro da sua casa, guardada, protegida. Olha aí. Ele usa com ela de uma certa misericórdia, tá certo? Mas mesmo assim, ele usando com ela de misericórdia, era para ela ter raiva dele, era para ela querer ver ele morto, porque ela viu amigas de infância dela, ela não foi abusada, mas talvez teve amigas de infância dela que foram, teve mulheres da família dela que foram, irmãos presos, pai preso, escravo, se não mortos. Está entendendo? Era para ela ter ódio dele, sim ou não? Mesmo ele tendo usado com ela de misericórdia. Tá certo? Mas a menina era crente, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A menina entendeu o livramento, ela entendeu que falou: não, Deus não me trouxe para cá à toa, não. Deus, meu pai, da minha mãe, não ia fazer isso comigo no castigo. Deus não ia fazer isso comigo para me humilhar, não. Alguma coisa tem. E ela começa a observar, ela começa a fazer a leitura do ambiente. Lembra da aula de capelania? Ela começa a fazer a leitura do ambiente. O que eu vim fazer aqui? Por que Deus me trouxe para cá? Ao invés de murmurar, que nem a gente faz: por que eu vim parar nesse serviço? Não sei o que eu estou fazendo nesse lugar. Oh, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Em vez de murmurar, ela começa a examinar: para que Deus me trouxe para cá? O que eu vim fazer aqui? E ela começa a orar e dizer: Senhor, me mostra o que eu vim fazer nesse lugar. Senhor, me mostra o que eu estou fazendo aqui. Se o Senhor me trouxe para cá, tem um propósito. O Senhor não joga a gente ao léu. Não, o Senhor tem um propósito para mim nesse lugar. Qual é, Senhor? O que eu tenho que fazer aqui? E Deus agora começa a abrir a visão dela, ela começa a examinar. E você acha que ele iria mostrar as lepras dele logo para essa menina aqui? Ele não é doido. É a mesma coisa de dar um tiro na cabeça, né? Na visão dele, ele não sabe qual que ia ser a dela. Mas a menina era tão de Deus que ela fica ligada. E quando ela sabe do problema, pastor, ela não vai fofocar do lado de fora, ela não vai contar o que está acontecendo dentro da casa de Naamã lá fora. Não, ela chama quem? A senhora. Ela: minha senhora, é o seguinte, eu percebi que o meu Senhor tem um problema. Vem aqui, minha senhora. Podia ser enforcada naquele momento, né? Como que você disse que eu não vim te matar aqui? Você não abrir a boca depois, né? Se fosse outro, era a postura que teria.
Minha senhora, é o seguinte, meu senhor, estou sabendo que ele tem uma lepra. Quem te contou, menina? Eu sou a mulher de Deus, minha senhora. Não estou aqui à toa não, estou aqui orando, consagrando, jejuando. E eu estou sabendo, Deus me mostrou e eu percebi, vendo aqui, vendo ali. Deus já tinha falado comigo, mas agora eu tenho certeza. Meu senhor é leproso. Sabe qual é esse problema dele aí? Se ele conhecesse um profeta lá na minha terra, no mesmo lugar que ele foi para destruir, pastor, no mesmo lugar que ele foi para assolar, teve que ir para se humilhar, no mesmo lugar que ele foi para botar terror, ele teve que voltar se humilhando. Lá na minha terra tem um profeta que, se colocar a mão no meu senhor aí, ele vai ser curado. Menina, que negócio é esse? Deixa eu te contar só um pouquinho assim. Multiplicou o azeite da viúva. Os milagres que ele operou, ele começou a abrir o Jordão. Mentira, menina, larga de conversa, estou te falando, minha senhora. Porque tudo isso ele aprendeu com outro profeta, que foi maior do que ele. E conta de Elias. E começa a descrever Eliseu e falar dos milagres que Eliseu fez, da multiplicação na casa da viúva, da segunda multiplicação do azeite. E começa a contar os milagres, e a ressurreição do menino. E ela começa a falar: não, isso não é possível não, esse negócio, não existe uma pessoa assim. Pois, minha senhora, se o meu senhor conhecesse esse homem, certamente ele ia ser curado. Quando é de noite, ela vai conversar com Naamã, que ela fala, diz: mentira, não existe isso não. Não existe um homem com tamanha autoridade assim não na terra. Foi mesmo, mas a menina disse, e ela não tem por que mentir. Se ela quisesse desgraçar a sua vida, ela já teria feito. Ela teria colocado a cara na janela, não precisava sair. Vou limpar a janela, que da janela ela gritava: ah, ela é leproso! Já era. Está entendendo? Então a atitude dela prova para ele que o que ela está falando é ver. Olha aí. Olha a importância da gente não andar falando besteira. A importância da gente não andar falando à toa. A importância da gente só abrir a boca quando a gente tem certeza. A importância da gente falar verdadeiramente aquilo que está direcionado pelo Espírito. E quando sai da sua boca, a pessoa já enxerga como verdade. Porque tem aquelas pessoas que falam, a gente fica assim, né? Vou examinar ele primeiro, antes de eu vou sondar para saber se ou não. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que fala, a gente fica meio, não vou conferir isso aí para ver se é isso mesmo. Agora não, tem gente que fala e entra que nem uma flecha, né? Por quê? Porque você já sabe que é verdade. E sabe que a pessoa não anda com conversa fiada? Então, é certeiro. Então, quando a menina falou, pastorzão, o negócio entrou que nem uma flecha no coração. A mãe disse: eu quero conhecer esse homem. E é o que ele faz, ele vai no endereço. Irmão, se fosse emboscado, ele tinha caído. Ó, lá em tal lugar, assim, o senhor vai, chega lá, tem uns flecheiros esperando. Já era uma vez na mão. Mas a menina tinha tanta moral dentro da casa, que o que ela fala é levado em consideração. Aleluia. E é tão levado em consideração que ele vai aonde? Ele sai dali, ele vai direto no rei. Vai eu com uma conversa dessa com o rei, dizer que uma serva me disse. Você acha que o rei tinha dado moral para ele? Você está ficando louco? Não, você está maluco. Ele chega lá e ele se coloca na frente da situação, ele se coloca na frente da bala, pastor. Meu rei, eu sei que existe um profeta lá em Israel que pode resolver o meu problema. Que problema? Eu sou leproso, meu senhor. O que, não? Você é doido? Suma da minha presença. Sai daqui em nome de Jesus, né? Se fosse crente, ele disse: sai daqui em nome de Jesus. Não, ele falou: você está maluco? O que você está fazendo aqui, meu senhor? Já há muito tempo eu estou sofrendo com essa lepra. Há muito tempo eu estou sofrendo com essa situação. Eu sei que tem um homem de Deus lá que pode resolver essa minha situação. Porque se ele não toma essa postura, o rei não tinha liberado ele. Ah, minha serva disse: você está louco? Você vai agora em conversa de serva? Uma menina que foi tomada daquele povo, você está besta? Você vai entrar numa emboscada. Sim ou não? Bom, você está. Mas não. Ele primeiro crê. E porque ele creu, ele vai diante do rei. E agora ele fala como se as palavras fossem dele.
meu senhor, é assim, tem um homem de Deus lá que pode resolver a minha situação. Ele disse, pois é agora, então vamos resolver logo isso. Pegou a carta, escreveu para o rei de Israel, estou mandando o meu soldado, um dos meus melhores, para serem curados por ti. E foi. Quando o rei recebe a carta, ele disse, pronto. O que foi? Tem uma guerra agendada para nós aqui. A Síria está procurando ocasião para poder destruir a gente. Como assim, meu? O rei da Síria disse que está mandando o servo dele aqui para ser curado por mim. Eu estou no lugar de Deus para fazer alguma coisa. Eu não sei fazer milagre, não posso fazer milagre. Ele desespera logo. E uma das coisas que a gente precisa entender, tem problemas que não é para mim resolver. Pastorzão, tem problema que não é para o senhor resolver. Mesmo eu sendo pastor, mesmo eu sendo pastor. Tem problemas dentro da minha casa, mesmo eu como cabeça, que não é para mim resolver. E o rei agora desespera, porque ele é o rei. E como rei, ele tem a obrigação. E ele agora diz, como que eu vou fazer milagre? Como que eu vou arrancar a lepra desse homem? Isso está errado. Como que eu fiz? Se eu, na hora que eu responder que eu não posso fazer nada, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai me destruir. E ele desespera. E alguém chega para ele e diz, meu senhor, por acaso Eliseu está morto? Eliseu? Eliseu, o profeta. Está morto? Não, pois chame ele aqui, que isso aí não é para o senhor não, isso aí é responsabilidade do profeta, deixa que o profeta resolver isso. O senhor sabe fazer milagre? Não sei fazer milagre, então chama quem sabe fazer milagre, milagre de ser besta. Tem coisa que não é para você, tem coisa que não é para você pôr a mão. Tem coisa que mais que você saiba, tem coisa que mais que você tenha noção, não é para você. E quando ele recebe aquela informação, isso é verdade. Olha, Eliseu, meu amigo, meu brother. Eliseu, meu brother, chama Eliseu aqui. Porque para quem não tinha nada, agora tem Eliseu. Agora tem Eliseu. E quando chega a situação para Eliseu, Eliseu diz, pois mande ele vir até mim. E qual foi a resposta que foi levada para Naamã? Eliseu, o profeta, te espera. Então ele se arruma para vir encontrar com quem? Com Eliseu. E ele vem, monta uma mula, pega presentes e vem certo de que vai ser bem recebido, certo de que vai ser bajulado em Israel, porque eu estou vindo com a carta do rei. Eu mandei anunciar na frente que eu estou chegando. Eu vou chegar com pompas e honra. Estou levando presente. E quem não gosta de um bom presente, né? Então, eu vou chegar bem na fita, né? Vou ser bem recepcionado. Só porque ele não contava que o homem de Deus era de Deus mesmo. Porque ele não contava que o homem de Deus dependia unicamente de Deus. E o olho dele não brilhava em cima do olho. E quando agora ele está vindo de volta para aquela situação, arrumou os seus homens, chega ali diante da casa do profeta, humilde, bate lá na porta, Geazi olha assim, posso ajudar com alguma coisa? Está vendo que vocês não são daqui? Vocês estão perdidos? O que está acontecendo? Não, nós veio falar com Eliseu. Não, geralmente quem vem falar com Eliseu aqui é um povo de uma mulher de coque, é uns homens bem ajeitados, que chega aqui para se reunir com ele, se tranca no quarto e hora de 6 da noite a 6 da manhã do outro dia. Mas assim, nesse nunca vi ninguém procurar Eliseu, não. Tem certeza que é Eliseu mesmo que você está procurando? Um profeta? É que eu não vejo Eliseu se envolver com gente assim, desculpa, não dá live de vocês assim, mas eu vou chamar. Quem que é o senhor mesmo? Naamã. Eu ouvi falar mesmo do seu nome. Meu senhor, estou abrindo a porta, viu? Por quê? Naamã está aí. E o que eu tenho a ver com Naamã? Quem chamou ele aqui? Ele é meu amigo? Não. Ele veio orar? Não. Ele veio para o momento de leitura da palavra? Não. Então eu não tenho compromisso com Naamã. Se ele não veio para orar, se ele não veio para ler Bíblia, se ele não veio para jejuar, ele não tem nada a ver comigo. Meu senhor, mas lembra que o senhor falou que
que para ele vir procurar. Eu sim, falei, mas não falei para ele vir para dentro da minha casa, não. Eu para ele me procurar, mas não falei para ele vir para dentro da minha casa, não. Aprenda a pôr limites. Se você não quiser perder a sua intimidade com Deus, se você não quiser perder acesso com Deus, aprenda a pôr limites. Aprenda a ter lugar de secreto com Deus. Aprenda a não misturar muito as coisas. E mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo para você não ter amigos, para você não ter conhecidos, não se relacionar com pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você ter limites. E saber que certos tipos de pessoas não cabem em alguns ambientes dentro da sua casa. Tem gente que qualquer pessoa deixa entrar para o quarto. Quarto é um lugar pessoal e secreto, irmão, do casal. Nem filho deve estar futricando dentro de quarto de casal. Limites. Muito mais vizinhos, gente de fora, conhecidos e primos e parentes. Problema, irmão, é sala. Aprenda a botar limite nas coisas se você não quiser pagar consequências. Eliseu sabia muito bem disso. Quando ele disse, quem não? Aqui não. Vou atender ele lá na calçada. Meu senhor é um homem de... Ele falou, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Mas é uma pessoa importante. E o que eu tenho a ver com isso? Mas o homem tem dinheiro. E o que é que eu tenho a ver com isso? E o homem trouxe presentes, meu senhor. Mas eu pedi presente para alguém. Não é meu aniversário. Não é meu aniversário. Pedi presente para ninguém. O que ele veio fazer? O Jesus, ele veio buscar a cura. Ele veio buscar a cura dele? Pois é, diga para ele que a cura dele está lá no Jordão. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que eu quero saber se ele quer ser curado mesmo agora. Porque vir buscar a cura na sala da minha casa é fácil, né? Vir buscar a cura sentado na minha mesa é moleza, né? Vir buscar a cura sentado na minha mesa? Você vem buscar a cura na sala da minha casa? Não, vai buscar a cura nas madrugadas. Vai buscar a cura com o joelho no chão. Vai buscar a cura com a cara na parede. Vai buscar a cura lá. É igual aquela turma, né? Não, ora por mim, não, irmão. Oração é quinta-feira de tarde, sexta-feira de noite, lá na igreja. Vamos lá orar junto comigo. Negócio de ora por mim, eu oro sim, mas você vem orar também. É essa situação aqui, ó. Eliseu me abençoa, vai buscar a bênção sua também, vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Você se acha grande, né? Poderoso, importante. Então agora você vai aprender a ser obediente 7 vezes no Jordão. Eu imagino a cara de Geazi trazendo um recado. Olhando para o homem, do lado do cara estão soldados fardados com espada na mão, protegendo o nome. Aí chega Geazi, assim, é o seguinte, eu tenho um recado do profeta para você. Sim, aonde que eu espero ele? Não, o senhor não espera ele. Quando que eu vou conhecer o profeta? O senhor não vai conhecer o profeta. O profeta não se mistura. Não estou entendendo sua fala, meu jovem. Então, meu senhor. O profeta disse, entenda bem o que eu vou te falar, porque eu só vou dizer uma vez que eu tenho que sair correndo para dentro antes que o senhor me mate. Vou dizer uma vezinha só. O profeta disse, anota aí, o profeta disse para o Senhor mergulhar 7 vezes no Jordão. Enquanto ele está assimilando aquilo ali, Geazi, eu no lugar dele não faria diferente. Entreguei o recado, meu irmão. Não tenho que explicar nada, só estou entregando o recado. Se quiser, bem, se não quiser, amém. Ele entrega o recado e ele vai embora. Ele se revolta com o seu servo. Você vê que na hora que ele está revoltado, ele não se revolta com Geazi. Não, peraí, mas eu trouxe presentes, mas eu... Não, meu senhor, ele falou que não aceita os presentes, não quer os presentes, não precisa dos presentes. Fique tranquilo. Vai. E no meio do caminho, está errado isso aí. Quando ele olha para o Jordão, esse é o Jordão. Esse rio sujo é o Jordão. Tem certeza? Não tem outro rio por aqui. Não tem outro rio. É esse aqui o Jordão. Esse rio sujo. Barrento. Não, está errado. Lá na minha terra tem rios melhores do que esse aqui.
podia mergulhar lá e ser curado? Eu tenho que mergulhar nesse rio sujo aqui. Se ele fosse ver, por outro lado, o rio estava mais rico Do que ele. Mas ele olha a situação da água. E ele não entende a parte espiritual. situação, ele tinha que ter Superioridade. Porque ele fala, né? Lá na minha cidade tem rios melhores. Se é para ser, se é para ser curado. Mas o profeta falou o quê? Mas a intenção dele era essa. Tanto que ele estava embora. Vendo por esse lado que o Jean acabou de falar, se ele fosse diretamente para o rio da cidade dele, ele não iria poder mergulhar. Não ia Porque ser ele está curado. leproso. Ele não iria ser curado. Ele não ia poder se mostrar. Um ponto interessante do Rio Jordão ser sujo é que sujeira fica com sujeira. Então, se ele fosse, por exemplo, ir no rio limpo, lindo, maravilhoso, Ele ia sujar a sujeira que estava nele ia contaminar o rio. Então, sujeira fica com sujeira. Por isso o Rio Jordão. O Jordão. E para tratar o orgulho, a superioridade dele, que você vê que todavia ele envolve o rei nos seus assuntos. Ele manda a carta para o rei de Israel, em vez de mandar para o profeta, sabe? Ele vai sempre. Por quê? Eu vou falar com o rei, porque o rei vai obrigar o profeta a fazer alguma coisa. Na cabeça dele, olha por que que. Porque agora você entende o porquê de Eliseu fazer aquilo. Porque senão você acha que Eliseu é ignorante, que Eliseu é arrogante. Ó, Eliseu se acha. Se sou eu fazendo um negócio desse, eu queria sair na mídia. Ó, o pastor se acha. Ó, o pastor acha que só ele que. Mas olha por que Eliseu faz isso. Ele mandou a carta para o rei de Israel, pedindo a cura, como se o rei fosse ordenar o profeta a fazer o milagre. Aí quando ele chega no profeta, vou mostrar para você que o rei aqui não manda nada. Eu só recebo ordem de cima, só recebo ordem de Deus. Ó, tem uma carta do rei da Síria que mandou eu vir aqui, tem uma carta do rei de Israel, que deu seu endereço e falou para você fazer o milagre. Então pega as suas cartas, rasgue e jogue fora, que não tem nada a ver com o rei da Síria e muito menos com o rei de Israel, que não está mandando muita coisa. Por que ele não fez o milagre? Quando poder e autoridade, porque ele mandou vir em mim. Entendeu? Então não, mergulha lá no Jordão. Então ele agora indignado com aquela situação, fala, não vou mergulhar nesse lugar aqui não. Aí o seu servo chega e diz, Senhor, olha o tanto de ouro que o Senhor trouxe, o tanto de riqueza que o Senhor trouxe, o profeta te pediu alguma coisa? Não. Ele recebeu alguma coisa que o Senhor trouxe? Não. O que ele pediu para fazer? Mergulhar no Jordão. Isso é difícil para o Senhor? Se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, que envolvesse riqueza, se ele tivesse pedido mais ouro do que o Senhor trouxe, o Senhor não ia fazer? Isso certamente faria. Então o que custa o Senhor mergulhar no Jordão? Aí entra essa questão, né? O Senhor já está sujo mesmo. Leproso o Senhor já está, fedendo o Senhor já está, pior do que está, não vai ficar. Pior do que está, não dá para ficar, meu Senhor. Aí ele leva a palavra do servo em consideração. Não, ele leva a palavra do servo em consideração. Isso é verdade, né? Porque Deus já estava trabalhando naquela situação. Só que ele vai e mergulha uma vez. E já queria ver um resultado. Ele esqueceu que era 7. Mergulhou uma vez, nada. Mergulhou 2 vezes, nada. Não está acontecendo nada. Por que eu vou continuar mergulhando? E ele sai da água. Aí volta o servo. Que talvez ele já estava querendo matar já. O cara veio aqui para desse infeliz aí, insistiu para eu. Insistiu para mim, entrei aí. Entrei na água. Aí, ó. Aconteceu nada. Aí, e aí? Aí ele disse assim, ó, mas o profeta disse 7. Eu escutei, o profeta disse 7. Não foi 3 não, foi 7. E aí pega a cena. Para você que Deus falou para fazer um algo e você fez 1, 2 vezes e acha que já fez, já quer ver o resultado. Não, vou parar, porque não está acontecendo nada. Aí eu vou gritar para você assim, ó, mas o Senhor já mandou parar? Não, continua. O Senhor mandou você deixar? Já não, então continua. O Senhor falou para você que chega?
Não, então você vai continuar fazendo, ainda que não seja a sua vontade. E Eliseu agora está lá, quem sabe, né, orando, dizendo: Senhor, cumpra a sua palavra na vida daquele homem. Senhor, cura aquele feliz. Eu creio que o Senhor vai fazer, mas o bicho é tão descrente que pode ser que a incredulidade dele atrapalhe. Cura ele, faça. Enfim, ele dá os 7 mergulhos. E a Bíblia diz que no último mergulho, a pele dele fica como a pele de uma criança. A pele dele fica melhor do que era antes. Sarado, curado. Nesse momento, o que ele faz? Corre para casa? Não, ele volta para a casa do profeta. E agora ele vai agradecer pela humilhação que ele recebeu. Porque ele não recebeu, ele recebeu a ação de Deus, o milagre de Deus, mas ele recebeu também a transformação, a humildade. Porque agora ele volta agradecendo, pastor. Ele volta sem aquela arrogância, ele volta sem aquele sentimento de superioridade. Ele chega, quem sabe, se ajoelhando diante do profeta, dizendo: homem de Deus, muito obrigado. Agora eu entendo o que você fez. Agora eu entendo, agora eu sou um homem melhor, agora eu sou uma pessoa melhor. E outra, eu quero levar esse seu Deus lá para a minha terra. Eu vou pegar um punhado dessa terra aqui, vou levar na minha carroça, vou fazer um jardim lá para eu ter uma terra santa lá para eu pisar em cima também. Essa é a fala dele. Você vai ler o texto e você vai ver, é o que ele fala. Ele agradece. Chegou cheio da ponta da alma e falou: e outra coisa, eu vou te abençoar mesmo se você não querer. Está aqui o ouro e tal, coisas, isso aqui tudo é seu. O profeta disse: não quero. Não quero. Porque agora Eliseu recebe ele, pastor, na volta. Depois que ele é curado, aí Eliseu recebe ele. E ele recebe junto com a presença de Eliseu, ele recebe a presença de Deus na vida dele. Ele é impactado pelo Espírito Santo. Você vê que ele está limpo de verdade. Não é só a lepra que deixou ele, toda aquela malignidade deixou ele. E ele está liberto. Porque agora ele quer conhecer o Deus de Israel. Agora ele quer conhecer o Deus de Eliseu. Ele não quer conhecer, ele não quer só a cura que ele chegou querendo. Não, agora ele quer conhecer o Deus que Eliseu serve. Você vai ler o texto depois, você vai ver que ele se converte. Ele se converte, pastor. Ele vira um novo convertido, cheio de ansiedade de conhecer o Deus de Israel. A cura para ele já não é a sensação. O que é a sensação? O Deus que teve o poder de curar ele. Ele está pouco se lixando para que está curado. Ele entende agora que se Deus pode fazer aquilo por ele, o que é que esse Deus não pode fazer? O que será impossível para um Deus desse? Então ele já começa, né? Imaginar tantas outras situações que ele precisaria de um milagre na sua vida, ou que talvez ele teria resolvido antes, se ele tivesse um Deus desse a favor dele. Ele começa já a castelar tudo isso na sua mente. Então agora a cura para ele já não é interessante. O que é interessante para ele? O Deus de Israel, o Deus que pode fazer milagre. Está entendendo? E agora a Bíblia vai dizer que ele dispensa, né, Naamã, diz: não, vai em paz e tal, olha, fica tranquilo, porque eu não quero recompensa não, né? Vai-te embora, vai para sua casa. E o que acontece depois disso? A Bíblia vai dizer que ele despede, né? Eliseu despede ele, tá certo? Cadê? Verso 19 aí, né? Eliseu despede ele, se vai em paz e vou embora. Ele pega tudo aquilo ali e vai-te embora. Daqui a pouco Eliseu está lá cuidando das suas coisas. Naamã já foi embora. Aí Geazi aparece: meu senhor, eu estou meio passando mal, né? Pediu a licença aqui do trabalho, mas eu não estou legal, estou meio com febre, deu uma dor de barriga, alguma coisa que eu comi não bateu legal, eu preciso ir embora. Eliseu já sabia onde ele ia, mas a decisão era pessoal. Ele corre atrás de Naamã e disse: Naamã, é o seguinte, você está feliz porque foi curado? Estou feliz. Tem certeza que você
O Senhor ofereceu uns presentes, né, para Eliseu. Ele rejeitou, né? Ele falou que não queria, é verdade. Então, mas ele me mandou vir aqui, usando o nome do profeta, bicho sacana. Ele me mandou vir aqui porque ele mudou de ideia. Se ele mudou de ideia, mudou, que bom. Fico mais feliz assim. Então tome aqui os presentes, leve para ele. Todos os presentes. Aí ele pega tudo aquilo, leva para sua casa. Uma pulseirona de ouro, né? O cara fica bacana. Só que daqui a pouco, junto com todo aquele ouro que ele abraça, ele olha e ele percebe uma coisa: ele ganhou uma lepra de brinde. Aí ele corre para onde? O profeta. Profeta, eu não sei o que aconteceu. Você acha que na hora que eu fui falar com o Naamã lá, a lepra me pegou? Larga de ser mentiroso, seu cabo essa vergonha. A lepra não te pegou na hora que você foi cumprimentar ele, falar com ele. Sabe por que a lepra te pegou? Porque você cresceu o olho no que não era seu. Você foi atrás dos presentes que não era para você. Você acha que eu não sei? Você acha que Deus não me revela as coisas? Agora, porque você aceitou os presentes de Naamã, você vai ficar com a lepra dele de brinde. E ele fica leproso. Ele recebe aquela lepra. E Eliseu não ora por ele, não tira a lepra dele. Porque ele foi buscar aquele problema para a vida dele. Ele é a descendência dele. E para ele e toda a sua descendência. É uma coisa que fica marcada na vida dele. Então ele acaba com o seu ministério. O seu ministério profético, ele acaba com ele. Tá certo? Ele acaba com a sua descendência que fica marcada por aquele problema, de geração em geração. Tá certo? Porque foi como uma repreensão de Deus para a vida dele. Tá certo? Ó, verso 21 aí do capítulo 5. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo bem, meu senhor. O meu senhor me mandou dizer, o meu senhor me mandou dizer. O que está dizendo aqui? Eliseu me mandou falar para você. Meu senhor me mandou te dizer. Cadê? 22. Tá. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Desculpa, perdão, me perdi. 5, 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e disse: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. E incitou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mulas de veste, tudo aquilo que tinha melhor de especiaria. Ele montou 2 mulas, né, para ele poder levar o seu moço, os quais o levaram diante dele. Ele precisou de 2 ajudantes. Ele precisou de 2 ajudantes, mais as mulas, para ajudar ele a levar aquilo ali embora. Será que era pouca coisa? Será que era pouca coisa? Olha o que encheu o coração dele, toda aquela riqueza. Um cara que estava acostumado a viver de providência de Deus. Um cara que viu 20 pães alimentar 100 homens. Um cara que tinha visto um caldo matar a fome de vários profetas. Só em um episódio aqui a gente vê 40 profetas e não eram todos que estavam ali. Mas só em um episódio a gente vê 40 de uma vez só dentro dessa escola de profeta. Fora os demais. A gente pode colocar aqui uma média de uns 200 aí, que foram alimentados por aquele caldo. Isso já tinha acontecido lá atrás com Naamã também, né? Esse hoje lá na riqueza que o Senhor falou que era obrigado. Vai ser uma opção que está naquele lado, um para outro. Bacana. E olha só o que o William falou aqui. Se poderia ser uma maldição que estava naquele lugar, por pelo fato de já ter acontecido outras vezes, como essa situação que o Jean tocou ali. Não uma maldição em si, mas poderia ser algo territorial. Tem espíritos que são territoriais. Tem espíritos que eles se apossam de lugares, casas, ambientes,
igrejas. Tem gente que tem ambiente que a gente entra, a gente sente que o negócio é meio pesado, e é o ambiente. Você sai dali, você entra ali, você fala, opa, tem alguma coisa aqui. Espíritos territoriais. Exatamente isso. Tem coisas que dominam ambientes, assim como dominam pessoas. Tem situações que agem e parece que as pessoas vão morrendo, as que vão ficando velhas vão morrendo, e as que vão vindo depois vão desfrutando do mesmo espírito. O espírito vai dominando aqueles que vêm depois e vai passando de geração para geração. E é o mesmo problema, a família é o mesmo problema. Morre um, vem outro, e é a mesma coisa. Você começa a olhar para a família e você entende que tem algo agindo na hereditariedade daquela família. Que enquanto não vem um que quebra aquilo, tá certo? O negócio continua trabalhando, procurando o próximo hospedeiro, né? Que nem alguns filmes que a gente assiste, né? Que você vê que tem um mal, né? Que age em hospedeiros, né? Que acha um que dá para usar e usa aquele ali até se desgastar e usa o próximo e assim vai. Isso acontece no contexto espiritual de verdade, irmão. Coisa que agiu na vida do avô, que passou para a vida do pai, que agora está agindo na vida do filho e já está de olho no neto. Maldição hereditária. Tá certo? Agora, enquanto não vem um que coloca Deus no centro da sua vida e diz, na minha vida não. Acabou aqui, daqui para frente você não passa. Né? Na vida daquele ali ele não tem poder, mas ele fica de olho no próximo. Se o próximo não fizer a mesma coisa, não colocar a vida no altar, na presença de Deus, para cortar e quebrar aquilo ali, o mal dá sequência da outra geração para frente. Tá certo? Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado com situações como essa. Mas entra também uma questão da crença, né? Isso acaba se tornando algo que a família entende como se acha. Se o pai É normal. É normal, é da família. Mas aí é falta de instrução, né? A pessoa aceita, como você falou, isso acaba se tornando normal. Por quê? Esse camarada ele já nasceu vendo isso acontecer dentro de casa, vendo o pai brigar com a mãe, vendo o pai se acabar com a cachaça, vendo, né, talvez os pais usarem droga. Então assim, acaba se tornando de fato um contexto normal. E não entende que por trás disso existe uma malignidade agindo, um espírito mal de fato trabalhando naquele lugar. Então ele continua o quê? Reinando. Mas na vida daquele que tem a presença de Deus, que coloca Deus no centro da sua vida, o mal tem que ir embora, o mal tem que retirar. Não interessa se ele tem 200 anos ali, 500 anos, 700 anos ali, 700 anos, não interessa quanto tempo ele tem ali, 10 gerações, 15 gerações. Se entrar um homem ou uma mulher de Deus na fachada ali e dizer, Satanás, aqui você não bota as patas, ele tem que recuar, ele tem que voltar para trás. A partir do momento que aparece um que se posiciona em Deus, ele é obrigado a recuar, não importa quanto tempo tem o seu reinado, tá certo? Verso 25. Então ele entrou e se pôs diante de quem? Do seu Senhor. Então entrou, se pôs diante do seu Senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem Geazi? Parece até que ele não sabia, né? Você está vindo de onde, meu filho? E disse, teu servo não foi a nenhuma outra parte. Não foi em nenhum lugar não, meu servo. Mentiroso, descarado. Você entende? Você entende que o problema não foram os presentes? O problema é que ele já estava contaminado. A lepra já estava dentro dele. Ele já estava contaminado. O problema é que, diferente de Naamã, a lepra de Naamã era aparente. Mas Geazi já era contaminado. Irmão, você mentiu com o homem de Deus, que você não conhece, tudo bem. Que você não tem intimidade com ele, tudo bem. Mas o cara sabia quem era Eliseu, irmão. O cara sabia que era Eliseu. Era para ele tremer, pastor. Só de pensar em mentir para Eliseu já era para ele arriar as quatro. Não, então. Não, vamos lá. Mas você, olha só, você entende e você começa a analisar. Ele já estava, já desde a primeira vez que Eliseu pede para ele ir lá para curar o filho da viúva. Não acontece o milagre.
Quando Eliseu manda ele ver se estava em chuva, ele volta. E aí? Nada, meu senhor. Então volta lá de novo. Nada, volta lá de novo. 7 vezes. Foi igual o Miriam, né? Que a lepra já estava dentro dela, só saiu para fora. Ela vinha questionando as ações de Moisés, ela vinha falando mal de Moisés, a lepra já estava ali. Por exemplo, ele teve aquela instrução para mergulhar no rio, depois dele ser curado. Outras pessoas podem ter um exemplo de depois lá, vou lá também para ver se vai dar. Sim. E ele teve uma instrução para ele. Outras pessoas não estão vendo a instrução, mas eles ouviram e viram. Teve essa possibilidade de outras pessoas ir lá, mergulhar e depois algo, ou se não acontecer. Vamos lá. Aqui, ele não chegou ainda na terra dele. Até esse momento. Mas eu estou entendendo o que você está falando aí. É lógico que essa aqui não era uma viagem fácil. Da Síria para Israel não era uma viagem fácil. Então não é qualquer pessoa que conseguiria fazer uma viagem dessa. Tá? Outra questão. Tinha, que nem hoje a gente tem hospedagem, né? Naquela época existia já as divisões lá de terra. Então quem era israelita não podia ir para dentro da Síria sem uma permissão do rei ou de alguma autoridade de lá e vice-versa. Então não era simplesmente o cara falar assim, vou pegar o ônibus aqui e vou descer lá, não. Né? Não tinha essa. Então, por mais que pessoas quisessem, o Naamã que foi para lá, ele já foi evangelizado, entendeu? Ele já foi crente. Então ele sabe que o que fez o milagre não foi o rio. Ele entende que o que faz o milagre é a presença de Deus, tanto que ele quer trazer Deus para cá. E você vê isso no testemunho dele quando você vai ler. Por exemplo, as pessoas que ter lá, pode delotrar o rio na hora. Sim, o rio que procurou ele, o rio não, mas o rio já tinha feito outros milagres. Assim, já tinha acontecido outros milagres à beira do rio. O rio tinha sido aberto pelo profeta 2 vezes. Né? Então, assim, eles entendiam que não era as águas. Quem era milagre sabia. Né? Ele está falando um passo que o rio poderia se tornar um objeto de adoração. Entendeu? A pessoa mergulhou lá, foi curada. E das outras pessoas querem vir, né, participar daquilo. Não é difícil como hoje também não é. Né? Mas a Bíblia não fala isso. Voltando aqui para a questão da lepra de Geazi, tá certo? A lepra já estava dentro dele. E você percebe que Eliseu está tentando curar. Você não viu nada, Geazi? Não, então volta lá. Esse volta lá, o que ele está dizendo? Ora um pouco mais. Abre a visão. Volta lá, filho. Ah, meu Senhor, paciente, né? Paciente, né? Eu falei? Paciente, subiu, não vi nada, desci. Se eu não vi nada, eu não tenho resposta. Ele falou, eu vou esperar, eu vou orar, Deus vai, entendeu? Ele não tem isso. Então Eliseu insiste para ver se ele desperta, para ver se ele acorda, para ver se ele pega a visão. Poxa, por que acontece com Eliseu? Ele olha como ele serviu Elias. Poxa, eu fui tão dedicado. Eu fui tão aplicado com o meu Senhor, eu fui tão fiel ao meu Senhor. Eu queria que Geazi fizesse igual, porque qual que era o desejo dele? Que Geazi fosse o seu sucessor. Que Geazi crescesse da mesma maneira que ele cresceu aos pés de Elias. Tá certo? E ele está vendo que o menino não está desenvolvendo da maneira que ele gostaria. Então ele insiste naquilo. Só que chegou um momento que agora, é aquilo que eu falei. Eliseu entendeu, pastor, que aqui não tem mais como ele interceder por Geazi. Ele entendeu que Deus se colocou na frente. Agora é Geazi e Deus. E Eliseu aqui não pode fazer mais nada. Porque quem ordenou a lepra sobre ele? Foi o próprio Deus. O próprio Deus ordenou a lepra. Certo? Que é o que você vai ver agora. 25. Então entrou e pôs diante do seu Senhor. O seu Senhor disse, de onde veio Geazi? Ele disse, eu não fui a nenhum lugar, senhor. Nem saí daqui. Fui no banheiro ali e voltei. Não saí daqui não, estava por aqui. Porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração? Ou seja, você acha que Deus não me revelou? Você acha que eu não estou tão próximo de você que Deus não me avisa quando tem algo errado? Você acha que Deus não fala comigo? Amigo, está em espírito. Sim, é isso, a minha presença, a minha revelação. Você acha que eu só estou com você quando a gente está sentado aqui na mesa? Uma das revelações, né, que eu tive, acho que eu falei isso com os obreiros aqui, acho que eu falei isso num culto, estava conversando isso com o pastor uns dias atrás. Né? Quando Deus mostra assim a intimidade, eu já entrei dentro da casa de crente aqui de madrugada.
Igual a gente está aqui, ó, conversando assim. Eu entrar na casa da pessoa e eu ver as pessoas sentadas na mesa assim e eu estar em espírito, sentado ali, ouvindo, como se eu estivesse sentado na mesa. As pessoas conversando e falando. Movido em espírito, levado em espírito. E é isso que Eliseu está falando. Você acha que você foi sozinho? Você é inocente mesmo, cara. Você acha que você estava sozinho? Você acha que você estava sozinho mesmo? Você tem certeza? Uma vez eu orando a Deus, irmão, e falando, Senhor, né, para Deus me dar uma palavra para falar com a igreja. E Deus me deu uma palavra, e eu fiquei relutando com Deus. Falei, não vou pregar isso. Não vou pregar isso. Eu falei, Senhor, não tem condições. E na época, a igreja tinha mais obreiro do que membro. Eu falei, não vou pregar um negócio desse, não tem cabimento. A igreja é composta só de obreiro. Não, uma palavra dessa aqui não cabe para nós. Ó, inocência pessoal, não. O senhor errou o endereço dessa mensagem aí. Eu falei, não, senhor, isso não está certo não. Sabe Deus falou comigo? Você acha que você conhece o seu povo? Você acha que você conhece suas ovelhas? Você acha que você conhece suas ovelhas melhor do que eu? Por causa da proximidade que você tem com elas. Você acha que você conhece suas ovelhas melhor do que eu? Deus falou comigo. Eu de joelho. Eu vou te mostrar as suas ovelhas. Irmão, e eu fui vendo. Vi um no trabalho, vi outro na rua, vi outro em casa. Eu vi. Em situações. Conversando com alguém em casa, com a maneira que se comportava em casa, a maneira que se comportava na rua. Eu falei, essas não são as minhas irmãs. Ele falou, tá, agora você está entendendo. É isso aí que eu estou falando. Eles me dá aqui a mensagem, agora eu quero o resto. Agora me entrega tudo. É assim, irmão. E foi isso que aconteceu. Isso aqui, ó, aconteceu aqui. Ele chega e diz, não, meu senhor, estava orando, estava ali jejuando, no cantinho da oração. Eliseu olhou para ele, você acha que o meu coração não estava contigo? Ou que nem na tradução, né? Você acha que o meu espírito não está ligado ao seu? Você acha que o que você faz eu não sinto? Eu não sei? Algo que me chama a atenção, vendo agora toda essa explicação da passagem, é que quando a pessoa realmente ela não quer receber a cura, aquilo que ela tem de ruim pula para fora, fica exposta, mesmo ele tentando esconder de todas as formas possíveis. Porque ele negou a cura, ele negou ser sarado. Ele fez isso por mais de uma vez, como nós vimos aqui. Toda vez ele tenta justificar o que deu de errado, né? Eliseu vai tenta uma vez mandar ele curar lá o menino que estava morto. Por que Eliseu? Você acha que Eliseu, se por um momento tivesse pensado que Geazi não tinha capacidade de ressuscitar o menino, ele teria mandado? Ele entregou para ele condições suficientes para poder realizar o milagre. Só que dentro dele, ele não aceitou aquela condição, porque ele sabia que para operar o milagre ele teria que estar numa condição de profeta, ele teria que sarar a sua vida, ele teria que largar a mentira, ele teria que viver, está entendendo? O profeta queria que ele sentisse esse impacto e tivesse essa mudança, só que ele vai sem temor. Ele vai achando que porque ele estava com o cajado de Eliseu era o suficiente, tá certo? E ele percebe que não é o suficiente, então ele volta, e quando ele entrega de volta o cajado para Eliseu, pastor, é como se ele dissesse aqui, ó, isso aqui não é para mim. Não aconteceu nada. Naquele momento Eliseu entende que de fato não ia dar, que o menino não iria ser aquilo que as expectativas dele colocavam diante de Geazi, está entendendo? Então nesse momento aqui Eliseu já tinha entendido, disse, ele se vendeu. Porque quando ele vem trazer o recado, pastor, para receber Naamã, Eliseu já viu nele a predisposição para as riquezas, para o tesouro que o cara trouxe. Eu não vou receber do Senhor, mas o cara é rico, o cara vem com um monte de presente, o senhor não vai receber. Não, como você não vai? Eliseu já olhou e falou, isso aí já está perdido. Se der para ele 20 moedas de prata, ele deixa me prender e me matar. Ele entendeu que o espírito de Judas já estava no menino naquele momento. Então quando ele some, logo depois da saída de Naamã, ele foi atrás do tesouro. Tanto que na hora que ele chega, dando uma de bonzinho,
Né? Eliseu olha para ele e diz: você, porventura, o meu espírito não estava contigo? O meu coração não foi com você? Você acha que eu não estava, o meu espírito não estava atrelado ao seu? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, quando foi que você encontrou Naamã? Quem falou para ele? Quando foi que você encontrou Naamã? Ele não pergunta se ele encontrou, ele afirma. Aonde foi que você encontrou Naamã? Onde foi que ele desceu do cavalo e veio ao seu encontro? Onde que isso aconteceu? Era essa a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? O cara sabia de tudo, irmão. Ele largou tudo lá, moqueadinho em casa e veio. Então, se o senhor, você acha que ele chegou na casa de Eliseu com tudo aquilo? Não aconteceu nada. Até servos ele ganhou, pessoas que trabalhassem para ele de graça, a mandado de Naamã. Quem contou para eles? Quem contou para esse miserável o que está acontecendo lá em casa? Hoje a gente encontrou uma pessoa que frequentava a igreja e, enfim, aí não vem mais. E aí eu não foi mais na igreja, né? Não sei o que. Eu vou lá. E aí depois a pastora me falou: não, essa pessoa não vai mais na igreja, porque ela disse que quando ela vinha na igreja, escutava a palavra e ela falava que alguém contava para quem estava pregando o que estava acontecendo na casa dela. Toda vez que eu vou na igreja, as pessoas falam que não tem alguém contando o que está acontecendo lá em casa, com o pastor acontecendo alguma coisa, contando para os obreiros, porque eu vou lá e não falo o que está acontecendo. Não entende, né, que é Deus falando, que é uma revelação de Deus. Enfim, e é o que está acontecendo aqui. Ele pensa que estava escondido, só que aí agora, em vez dele falar, quem fala é Eliseu. O que você fez? É como se Eliseu tivesse compreensão. O que você fez para merecer isso? Qual foi o seu trabalho por essa recompensa? Você acha que você merece essa recompensa? Você acha que você merece isso? Você acha que você trabalhou? Você fez alguma coisa que fosse digna disso? Eliseu tenta constranger ele de alguma forma, sabe? Tenta mostrar para ele que ele não era digno daquilo, que ele não fez nada para receber aquilo, que ele não tinha que ter pego nada. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua para sempre, não é hoje e amanhã não. E essa lepra aqui, a gente entende que não é só aquela lepra, né? É física, mas a lepra que de fato estava dentro dele, a lepra da contaminação, da mentira, do engano, do pecado, do afastamento de Deus. Meu, o cara estava dentro da casa do profeta, irmão. É como se você morasse dentro da igreja e não conseguiu ter uma intimidade com Deus. É a mesma coisa daqueles caras da arca, lembra? Pô, 20 anos a arca dentro da casa dos camaradas. E os caras não conseguiram criar uma intimidade com Deus, uma vida de oração com Deus. Aí na hora que a arca está do lado de fora, sendo levada, aí os caras querem posar do lado da arca. Porque a arca estava dentro da minha casa. Então eu vou segurar a arca aqui. Vai morrer a besta. Porque se em 20 anos você não criou um relacionamento com Deus, agora porque está na mídia, agora porque está todo mundo vendo, aí você quer transparecer uma intimidade que você não tem. Vai morrer. Vai morrer. Então, nós também precisamos tomar cuidado com isso, porque isso não está à toa aqui na Bíblia. Não. Cuidado para não se corromper pelos presentes, pelas riquezas, pelas amizades. Cuidado para não se corromper com os ouros e com os tesouros que são oferecidos para você. Desse período agora que a igreja começou a crescer um pouco, nesse período de eleição, nesse período de política aí, você acha que não tentaram me comprar? Você acha que não tentaram me corromper? Você acha que não tentaram me oferecer alguma coisa para poder se aliar a alguém? Hoje a gente está aqui ajudando a Ana, ajudando lá o Frank. Mas você acha que eu recebo alguma coisa por isso? Não. E o trabalho que a gente está fazendo é pela comunidade, é pelo todo mundo. Não tem recebido nada. Pelo contrário, né? A gente que tem.
A gente tem ajudado. Sabe por quê? Porque a gente não precisa disso. Graças a Deus nós temos um Deus provedor. Porque hoje nós estamos andando por fé. E nós vamos começar a ver. Eu começo a tomar posse daquilo que Deus tem para a igreja. Eu começo a tomar posse das bênçãos de Deus na nossa vida. Porque eu abro mão de tesouros terrenos, porque eu quero tesouros celestiais. Esses eu quero. Esses eu faço questão. Eu quero recompensas que venham do céu. Porque vão abençoar não só a minha vida, mas vão abençoar a vida de cada um de vocês aqui. Porque hoje nós estamos num lugar que é alugado. Estamos num lugar que é emprestado, vamos dizer assim. Mas eu creio que Deus nos dará um lugar nosso, até a vinda da igreja. Aí nós vamos para um lugar que é nosso mesmo de fato. Certo? Porque nós, irmãos, nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja que tem buscado a presença de Deus, nós temos rejeitado a presença do maligno e a obra do mal. Se é uma igreja que Satanás não vai ficar à vontade no meio de nós, é aqui. As outras eu não posso falar por elas, porque eu não sei, eu não cuido e eu não frequento, eu não posso falar por nenhuma outra, mas por essa aqui eu posso falar. Satanás de maneira nenhuma vai ficar à vontade no meio de nós. Ele tem que se incomodar mesmo, ele tem que se revoltar mesmo, ele tem que se estribuchar mesmo, ele tem que mostrar as caras e as garras mesmo para a gente saber que ele está por aí. Porque aí nós vamos orar, nós vamos empurrar ele para fora em nome de Jesus, e ele não vai ter espaço no meio de nós. Tá certo? Porque esse é o nosso papel. Só que você também tem que tomar cuidado lá no seu trabalho, no meio de onde você mora, no meio da sua família, porque ofertas também vão chegar para você. E a princípio elas vão parecer muito boas. Nós vamos oferecer alguma coisa ruim para ele aqui? Não. Era tudo do bom e do melhor. Ofertas boas virão. Ofertas que vão parecer melhor do que as que você já tem vão chegar. E você vai precisar ter discernimento de Deus para saber o que é de Deus e o que não é. Para você saber o que é bênção e o que é maldição, porque todo aquele ouro, todas aquelas riquezas, tudo aquilo que ele recebeu de bom para ele, acabou se tornando uma maldição, não só na vida dele, mas na vida de toda a sua descendência. Então precisa tomar cuidado com isso. Só acrescentar algo também nessa palavra aí, que nós temos que ter um entendimento que para nós o peso sempre vai ser maior. Sim. A gente já conhece. Tanto é que a palavra diz, na mão tinha uma lepra pequena. Mas quando a lepra foi para Gease, espalhou pelo corpo inteiro. Tanto é que a Bíblia diz, a minha Bíblia diz isso, né? Então saiu diante dele leproso branco com anel. Ele saiu todo leproso. Na mão tinha uma lepra que estava quase. Sim. Porque ele não conhecia. Sim. Mas Gease já era conhecedor. Então para nós o peso sempre vai ser maior. Hoje nós temos que ter cuidado com o que a gente faz, a maneira que a gente anda, como a gente se comporta. Porque se cair, fecha bem junto. É isso aí. Para nós é peso 2. Né? Nesse contexto, como falou, o senhor disse no começo, na mão, Deus colocou a lepra dele com um propósito. Sim. E aliás, ele foi uma punição. Sim. É isso aí. Como um castigo. Né? A lepra, no caso de Jesus, já veio como um castigo. Né? O motivo a qual ele mesmo buscou. Não foi nada mandado. Uma oração contrária, uma obra de bruxaria. Não, aqui foi ele mesmo que pegou com a mão dele. Ele foi lá, é como se ele tivesse pego a lepra e passado nele. Né? E de fato foi o que aconteceu. Ele pegou com as próprias mãos aquela maldição para a sua vida. Precisa tomar cuidado com isso. Porque tem impactos que vão além de mim, vão além de você. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, vão impactar não só a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão perto de nós. Isso pode acontecer tanto para o bom como para o mal. Você pode trazer a bênção para dentro da sua casa. Você pode trazer, né, o melhor de Deus para o meio da sua descendência, para o meio da sua família. Pessoas que nunca seriam alcançadas por Deus passarão a ser alcançadas através da sua vida. Milagres que nunca a sua família ia desfrutar. Eles vão desfrutar por causa de você. Vão começar a ter uma intimidade maior com Deus através da sua vida, como também a parte da maldição a qual a gente viu, né? Que ela também pode ser deixada para gerações antigas. O que o filho de Gease tem a ver com o que ele fez aqui? Não tinha nada a ver, mas era filho de Gease. O que podia acontecer isso aí? Ele
vendo o pai dele fazer essas coisas, fazer também. Entendeu? Opa, o pai é servo de Deus, está dentro do templo, mas vive tirando alguma coisinha de lá, vive tirando benefício. Opa. E a gente já viu isso aqui acontecer antes em outras famílias? Na Bíblia? Aonde? Samuel, Eli, os meninos de Eli. Olha aí. Então né? Deus vendo que o negócio ia proliferar, ele põe o machado na raiz. No 9 e 10 a gente tem um combinado aí. Eu só quero. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, porque não vai demorar. Se eu entrar na parte do machado aqui, nós vamos demorar um pouquinho. Isso aqui. Dá pra fazer. Eu acho que dá 5 minutinhos. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Eliseu vai contra a física, contra a matemática, contra a gravidade. Porque se o machado é meu, irmão, se o machado é meu e caiu na água, vou dizer, já era. Eu vou incomodar o profeta? Não, fala a verdade. Eu vou incomodar o profeta? Já era. Caiu na água. Um machado. O que vai acontecer? Foi lá para o fundo. Não tinha mergulhador. Não tinha oxigênio. Não tinha nada. Não tinha um ímã. Ainda mais que era num lugar sujo. Que desceu o barro. Cobriu todas as impossibilidades. Né? Só que era um machado. Um objeto de corte que levava algum tempo para se confeccionar o machado. Não era fácil, né? Hoje, né? O cara vai lá no esmeril, daqui de lá, né? Tempera no fogo, na água, tá pronto, afia de novo. Já era. Naquela época, irmão, ia dar trabalho para fazer um machado, como dava, né? Trabalho para fazer um machado. Tá? Vamos colocar aí um trabalho aí. Pode pôr aí mais ou menos, aí, no mínimo, tá? Estou falando trabalhando bem, uns 2, 3 meses aí para fazer um machado bom. Juntar ferro, derreter o ferro, fazer uma forma, temperar aquilo ali, afiar aquilo ali na pedra. Hoje no esmeril é moleza, né? Você encosta, tá pronto. Aí na pedra, uma pedra boa. Para lá, para cá, molha, o dia inteiro para afiar o machado. E era perigoso não ficar bom. Tinha que molhar a pedra e molhar o ferro para afiar. O processo é esse. Não tinha maquinário suficiente. Então olha o trabalho que não era para fazer o machado. E a Bíblia diz que o machado ainda nem era do infeliz. Ele pegou. Só quem já pegou dinheiro com a agiota sabe o que é isso. Irmão, o cara podia morrer por causa desse machado aqui, meu. Você imagina o desespero do cara que pegou um machado emprestado. Eu vou ali fazer aí. Era um servo de Deus, irmão. Não trabalhava, pastor, fora, não tinha renda fora. Ele trabalhava em prol da escola, então era sustentado pelo. Como que ele ia pagar esse machado? Ele já pensou nisso. Como que eu vou pagar esse machado? Eles estavam tirando lenha para poder. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. A casa dos profetas está pequena, a escola de profeta está pequena no Senhor. O que a gente pode fazer? Eliseu disse o quê? Vamos aumentar ela. Vamos cortar umas árvores grandes, vamos fazer um templo maior. Olha o que eles estavam fazendo. Outra igreja, outro templo. Olha qual era o trabalho. Olha como a coisa muda de figura, né? Ele não está cortando lenha à toa. Eles estavam cortando árvores para construir um templo maior, uma escola de profetas, uma igreja mais abastada. Está entendendo? E agora, diante de toda essa situação, o que acontece? A
Primeira coisa que acontece, o inimigo, o tinhoso, tenta acabar com a obra. Porque uma coisa é eu trabalhar com 3 machados, já ia ser difícil. Já ia ser difícil. Com debaixo do sol, já ia ser complicado. E com 2 só agora? Ou quem sabe um só, né? Quem sabe só tinha 2. O trabalho que ia demorar alguns meses, agora ia ficar quase para 1 ano de trabalho. Então você entende que o problema aqui não é só o machado? Olha o tanto de problema por causa de um machado. Ia atrasar a obra. Tinha a questão que tinha que pagar o machado, que era talvez de um cara que não era crente, porque para esse desespero todo aqui desse cara, no mínimo o dono do machado, pastor, era um lenhador. Um cara que trabalhava com o machado, precisava do machado para trazer renda para sua casa. E como que eu chego para esse cara que trabalha com machado? Depende do machado para cortar lenha, para levar comida para casa. Como que eu digo para esse cara, pastor, que eu perdi o machado dele? E que eu não tenho como pagar? Olha o tamanho da dificuldade. Porque quando a gente lê assim, parece uma coisa besta, né? O cara fundou o machado. Para que Eliseu para tirar o machado? Ah, coisa besta, está na Bíblia. Olha só o tanto de pormenores e o que é? Os 7 versículos. O que eu vou dizer para esse cara? Porque acabou, né? Acabou a construção aqui. O que eu vou falar para o cara? O que eu vou dizer para ele? Meu Deus do céu, o que vai ser? E como que eu vou ajudar? Eu vou fazer o que agora? Porque eu vim para cá para fazer isso, para ajudar a cortar. Agora nem isso eu posso fazer. O que eu vou fazer? O cara se sente inútil. É um obreiro que está sem utilidade, está entendendo? Ele está sem ter como ajudar agora, porque aquilo que ele foi escalado para fazer, não dá para fazer. Afundou, enterrou. E agora? Ele corre para onde? O profeta, que é o profeta que tem que resolver tudo. O cara está sem dinheiro, é culpa do profeta. O cara está doente, é culpa do profeta. O cara brigou com a esposa, é culpa do profeta. O cara está sendo perseguido no trabalho, é culpa do profeta. O profeta tem que resolver tudo. E aí ele chega agora para Eliseu e diz: meu senhor, perdi o machado. Ele disse: o que, rapaz? Você só tinha que tomar conta do machado. Você só tinha que cuidar do machado. Cuidar do machado. Essa era a sua função, cuidar do machado. Não, meu senhor, mas na hora que eu bati aqui, o machado voou dentro da água. Tanto lugar para o machado cair para cá. Ele foi para lá. E caiu na onde? Dentro da água. Aqui na beiradinha não, caiu. Não veio lá, mais para dentro, um pouquinho mais para lá. Quem sabe alguém entra na água para ver, dá pé, daqui a pouco a água vai, bicho, não vai dar não. Enquanto isso, o que está sendo deixado de fazer? A obra, a construção do templo, que é o que é mais importante. Aí Eliseu diz: eu não vou perder tempo com isso, e nós precisamos do machado. Então, o que você vai fazer, Eliseu? Fica olhando aí que você vai ver. E vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Cada um tinha uma responsabilidade de cortar uma árvore que desse para fazer uma estrutura, que desse para fazer uma coluna de madeira. Então cada um vai e corta o seu pedaço. E façamos-nos ali um lugar para. E disse ele: ide, né? Vai. E disse um, serve-te, serve-te de ires com os teus servos. E disse: irei, ou seja, eu vou. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, o ferro do machado. E disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Machado não era meu. Nós vamos ter que dar conta desse machado aí, meu senhor, quando voltar. Se quem pegou o machado foi você. Mas nós vamos ter que prestar conta, porque era emprestado.
e foi emprestado para construir a igreja. Então agora a responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é sua. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar onde ele tinha cortado a madeira, para onde tinha voado, né? E lançou ali e fez nadar o ferro. Facinho, né? Moleza. Ele disse: onde caiu o machado? Isso ali, ó. Pois vai lá pegar. Como que eu vou pegar se o machado? Eu não sei onde caiu. Se eu soubesse onde caiu, eu não estava dizendo que o senhor tendo problema. Eu tinha que pegar. Cadê o cabo do machado? Está aqui. Você pega o cabo do machado, igual Moisés no Jordão. Só que em vez da água abrir, o machado que sobe começa a flutuar em cima da água, como se fosse um plástico. O machado plup, em cima da água. Olha lá o machado. Pega. Que bobagem. Dá para explicar? Como que explica isso? Liga para a NASA e pergunta como que dá para fazer isso. Não tem explicação. Assim é o agir de Deus na sua vida, nessa situação. Para você agora é um problema. Rio, tinha corrente. Rio, tinha corrente. Era um rio, era um fluxo de água, né? Não era um lago, o lago é parado, o rio é corrente. Então tinha corrente e a Bíblia diz que ele desaguava no Mar Morto, bem lembrado. Então é um rio, ele tinha um fluxo, ele tinha uma nascente e um fluxo de água. Então, dizem que até é forte, né? Agora o machado sobe e fica parado. A correnteza indo e o machado lá esperando alguém. Faltou Deus dizer assim: vai querer que eu coloque no cabo? Faltou dizer, né? Vai querer que eu ponha no cabo também? Aí também já é demais. Mas enfim, acontece, né, também esse milagre. E diz: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ou caiu aonde o machado? Ali, meu senhor. Eliseu vai lá, entra na água. Mais ou menos por aí mesmo, onde o senhor está por aí. O machado sobe. Pode ser isso aqui? Meu Deus. Porque o que é seu vai para a sua mão. Dois entenderam. O que é seu vai para a sua mão. Para de correr. Para de querer se adiantar. Para de querer saber o que está onde, para onde vai. O que é seu vai parar na sua mão. Pode correr para cá, para lá, pode desalinhar, pode sumir no meio das águas. Na hora que Deus falar, é o tempo, é a hora, é o momento, vai vir para a sua mão. Amém? Você pode crer nessa palavra? Você pode tomar posse disso para a sua vida? Para de querer mergulhar as cegas, para de querer entender aonde está, para de querer entender como aconteceu. Você só precisa saber que Deus está trabalhando a seu favor. Você só precisa crer na palavra de Deus sobre a sua vida. Para de desespero, para de maluquice, para de querer resolver aquilo que é para Deus. Quando ele entendeu que não podia fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não sei onde caiu, eu não sei aonde está, eu não posso fazer nada, então fique quieto. Se não vai fazer nada, se não pode fazer nada, também não atrapalha, não. Se você não atrapalhar, já ajuda. Os irmãos, se você não atrapalhar, já ajuda. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Se você não atrapalhar, já está ajudando. Já está ajudando. Tá certo? Dobra o joelho e ora. Tá certo? Mas não atrapalha não, porque Deus é aquele que é sabedor de todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que o machado voltou para a mão do profeta. Eita glória! O profeta com o machado na mão é um perigo. Amém? Eita glória! Vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos orar. Agradecer a Deus. Oremos. Curva sua cabeça. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos, Senhor, pela tua presença nessa noite, nesse lugar. Fica conosco, Senhor,
confirma a tua bênção, confirma o teu milagre, leva-nos de volta em paz e segurança para os nossos lares, que essa palavra encontre um lugar, Senhor, na tábua dos nossos corações, que essa palavra nos vivifique, Senhor, que esse ensinamento esteja vivo na nossa mente e nos nossos corações, nos trazendo vida, nos trazendo esperança, nos trazendo temor, conforme a tua palavra, Senhor. É o que queremos, é o que pedimos, é o que esperamos, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam: amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Vencendo vem a igreja está vindo. Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Efesianos, somos um. Glória a Deus. Eita.